Outro dia eu tava ouvindo um comentário do Eduardo Aineg na Band News no meio do dia. E ele tava falando sobre a CPI do MST que tá rolando agora, né? E no comentário dele ele tava falando, pô, eu pensei um pouco sobre isso, mas no comentário dele basicamente era, pô, uma CPI, pô, já tem a polícia investigando, não sei o quê, vai fazer essa CPI pra quê? Pra chamar o Stedley lá? Então eles citam você como alguém que fala pelo MST, de certa forma, né? E meio que é isso, né? Afinal, você tá lá desde o começo. 40 anos. Então, já vai. 40 tem, na verdade, 39 anos, né? Começa em 80. Não, é que lá no Rio Grande do Sul começou antes, né? Quando nós começamos a luta pela terra no Rio Grande do Sul, foi já naquela efervescência contra a ditadura, uma crise de emprego grande. Aí eu me envolvi na organização da camponesada que queria terra. Não queria nem ir para a cidade nem ir para o Mato Grosso. Eram as duas alternativas que eles tinham. E o que estava rolando era uma parada de... tá bom, vamos te dar terra, mas num lugar que a gente meio que consegue exportar vocês e jogar para lá. Exílio. Né? Exílio. Tirar do Rio Grande, com toda a nossa cultura, que é uma marca, né? E mandar o cara para o Mato Grosso, era o exílio. E era a ditadura. Então a nossa turma embestou, não, daqui não saio. Né? Lugar de gaúcho é no Rio Grande, era a nossa palavra de ordem. Então nós fizemos a primeira ocupação, dia 7 de setembro de 1979. Tá. Então por isso que ele tem mais tempo lá no Rio Grande. Aí, antes vamos lá, da fundação formal da coisa. Levou 5 anos. Foi em 84. Foi em 84. Levou 5 anos, vários estados fazendo ocupação de terra, conquistando, tal, aquela ebulição. Aí nós resolvemos fazer um encontro, motivado inclusive pela Igreja Católica. A Igreja Luterana também nos acompanhava. Então eles promoveram, vamos fazer uma reunião de todas as lideranças dessas ocupações. Nós fizemos lá em Cascavel, janeiro de 84, num seminário da igreja, que dava todo o apoio e tal. E lá nós decidimos, vamos organizar um movimento para dar mais estrutura, para ajudar os outros que ainda não conquistaram terra. O MST nasce com um objetivo partidário? Não, eu já vou te explicar também isso. Mas eu preciso, só para os que estão nos acompanhando saber, lá nesse evento, que ninguém sabia o que ia dar, nós somos de coração aberto, vamos lá encontrar os companheiros. Alguns se conheciam, eu conhecia alguns do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas não conhecia dos outros estados. E foi gente do Ceará, Pernambuco, Bahia. Aí nós se conhecemos e vamos ver o que dá, né? E aí nesse evento rolou inclusive o debate, bom, como é que vai ser o nome? A tendência maior era Movimento pela Reforma Agrária, porque era o objetivo maior, né? Eu não quero só terra para mim, eu quero reforma agrária, que é uma política do Estado para distribuir terra para quem precisa. Mas aí no debate acabou sendo influenciado pela imprensa. Porque nas ocupações que já estavam acontecendo durante aqueles 5 anos, a imprensa já tinha chamado, né, o Sem Terra. O Sem Terra. O Sem Terra. Lá no Rio Grande, inclusive, nem era colono sem terra. Porque tem uma marca de sinônimo de agricultor com colono por conta da colonização, né? Inclusive é a origem da minha família. Mas aí, pô, os nossos amigos também, tem que botar sem terra, senão vocês vão ficar conhecidos, é o que vocês são conhecidos. Aí pegou sem terra. Mas nós tivemos uma sacada, que não, mas nós temos uma marca de classe. Aqui é quem quer trabalhar na terra. Não pode ser movimento sem terra. Porque senão fica um negócio assim meio, entendeu? Até depreciativo. Porque se o cara já tinha terra, inclusive, né? Aí o que ficou como oficial? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aí adotamos a sigla MST, que era mais fácil de guardar. Assim foi a história. Nessa época tu tinha quase 30, né? Isso foi 84, 30. 30. Pois é, quando você fala assim, faz 40 anos, eu fico pensando no seguinte, caraca. Passou ligeiro, viu? Significa que eu já tô com quase 40 anos, que eu sou de 85, né? Vocês começaram antes de eu nascer. Faz muito tempo mesmo, é impressionante. E cara, assim, mas tá bom,
Bom, antes disso, deixa eu ver o emblema aí, Jean. Deixa eu ver o emblema aí. Tem que ver é que a gente faz uma artezinha aqui pra homenagear. Tô bonito até. É ela? Tô bonito. Quem que fez? Quem que fez? Foi o Lipe Nero, cara. Esse cara é um monstro do traço. Salve, Lipe Nero. Obrigado aí pela parceria sempre. Agora o boné ele fotografou. Ele desenhou, cara. Isso é desenhado. Tu acha? Eu sei que foi. Tô achando que é copiado. Esse viu? maluco é muito bom, cara. E ele errou na camisa, que eu nunca usei vermelho. Sempre gostei de azul, porque eu sou gremista. Aí é verdade. Puta, aí tu vai lá e se associa com PT, cara. Não, mas eu associei, depois eu te explico isso. Eu quero entender isso também. Mas eu digo, eu nunca gostei de camisa vermelha. E nunca usei tanto boné, porque o meu formato de cabeça, o boné não... Então eu usava mais, no meu tempo de jovem, o chapéu de palha mesmo. Até porque minha avó, das minhas lembranças de criança na colônia, né? Você pode ficar à vontade, só puxa ele. A minha avó sabia fazer chapéu com trança de palha de trigo. Uhum. Então, de noite não tinha novela, né? Eu ficava vendo as pessoas conversando, contando história ao redor do fogão, né? Sempre muito frio. E o trabalho das mulheres, e sobretudo das mais velhas, como a minha avó, era ficar trançando palha de trigo e fazer aquele boné. É um trabalho maravilhoso. Então, até por essas lembranças culturais, quando eu andava no campo, e até hoje, quando eu vou lá para o interior, nos assentamentos, eu prefiro usar o chapéu de palha. Entendi. Que no meu caso era palha de trigo, que é um negócio maravilhoso. Ó, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça pra completar a tua coleção, embelezar o teu perfil. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código João do MST, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente aqui que a gente vai ler no final, tá bom? nv99.com.br/flow, tem o link fixado nos comentários da live também, se você quiser chegar com um clique só. Você pode mandar vídeo, áudio ou um texto. É mais legal vídeo e áudio, você sempre manda um texto. Mas manda um vídeo e áudio aí, porque o texto eu que vou ler. Então vocês já ouviram minha voz durante o programa e ia ser mais legal se a gente ouvisse a voz de vocês. Ó, eu te perguntei, cara, se o MST começa com uma ideia partidária e tal, um troço mais envolvendo... que envolvesse políticos e tal, e eu comentei que, pô, tu foi se envolver logo com o PT que usa vermelho, cara. E tu disse que depois que me contaria essa história aí. Como é que o MST, ao longo do tempo, foi se envolvendo com política? Muito bem. Você, na tua geração, não se envolveu com isso. Uhum. Mas o período de 78, que começou as lutas contra a ditadura, até 89, foi um período muito rico de efervescência das lutas sociais, mobilização. Você leu na história, Sim. né? Mobilização com 1 milhão de pessoas na rua, aqui no Anhangabaú, lá na Candelária, Porto Alegre mesmo, 300, 400 mil, era muito frequente. Então, é nessa efervescência em que a classe trabalhadora se insurge para defender os seus direitos e pela democracia, que se formam, então, várias formas de organização que não existiam na ditadura. Então, aí surge um sindicalismo combativo, que depois deu origem na CUT, setores da igreja que liam a cartilha da teologia da libertação. Então os padres, os pastores se envolviam muito com a classe trabalhadora, estimulavam, ajudavam a fazer curso, era uma coisa muito bonita. E então, no bojo dessas lutas, que é o que te contei do movimento, nós passamos 4, 5 anos fazendo ocupação de terra, e todas elas vitoriosas, até que nós dizemos, porra, vamos organizar um movimento, isso aqui não pode ser assim toda a vida. Então o MST nasce no mesmo período, mas fruto do povo brasileiro. Aí nasceu a CUT, o Sindicato Combativo, a Teologia da Libertação e os partidos de esquerda. O PCdoB recuperou a legalidade, o PT daí foi formado antes de nós, né? E claro, a nossa militância, digamos, que já estava lá na luta direta, quando percebeu que surgiu o PT, individualmente acabavam se envolvendo. Tá. Então, ó, eu me lembro, nem existia movimento ainda, 82, primeira eleição para prefeito, livres, que antes, te lembra, eles indicavam. Claro, teve muitas lideranças já que despontaram na luta pela terra, diziam, eu quero ser candidato a vereador, eu quero ser candidato a prefeito. E ia, né? E naturalmente escolhia partidos de esquerda, ou o PT,
Havia também muita simpatia lá na minha terra pelo PDT, né? Porque o brizolismo é forte no Rio Grande do Sul. Pelo Partido Socialista Brasileiro também, muita gente se envolvia, como depois até meu irmão virou deputado pelo... Então nós somos irmãos siameses com o PT. Agora, atenção, que agradeço a pergunta. Nós aprendemos com as lutas históricas da classe e da esquerda, de que não era legal a experiência anterior da esquerda, em todo o mundo, em que os partidos dirigiam os movimentos de massa. Se dizia até na literatura de esquerda que isso era uma correia de transmissão, ou seja, o partido manda e o movimento de massa lá, seja sindicato, seja UNE, seja não sei o que, obedece. Nós já nascemos, não, com nós não é assim. Né? Nós aprendemos que só tem vida longa se nós for autônomo. Autônomo de quê? Autônomo de partido, autônomo de Estado, autônomo de governo e autônomo das igrejas, porque naturalmente o padre, o pastor que se envolve no apoio, lá pelas tantas ele quer mandar, né? É natural isso, é da razão humana, né? Podia ser com um jornalista ou não sei quem, né? Então, quando nós nos conformamos lá em janeiro de 84 em Cascavel, já houve um debate sobre isso. Tá bom, nós vamos fundar um movimento que é para lutar pela reforma agrária para todos, né? O nome vai ser esse, a sigla vai ser essa, e a nossa natureza, ou seja, os princípios organizativos, foram delineados lá com base na experiência pregressa da classe trabalhadora. Inclusive, eu pessoalmente tive o privilégio de conhecer alguns líderes dos movimentos camponeses que foram massacrados pela ditadura, de antes de 60. E acabei fazendo amizade por curiosidade. Por exemplo, Francisco Julião, porra, é um ícone da luta pela reforma agrária no Nordeste, né? O Clodomiro de Moraes, lá no Nordeste também tinha o Manuela Conceição. Aí, o que nós fizemos? Nós chamamos esses líderes antigos, antes de fundar o movimento. Nós chamava para conversa, como essa, assim, dia inteiro, aqui em São Paulo. E só fazia duas perguntas para ele, uma de manhã e outra de tarde. Nós perguntava, no que vocês erraram? Que vocês perderam em 64. Aí o cara contava todos os problemas. E nós anotando, né? De tarde, no que vocês acertaram? Né? Então, nós conseguimos captar a experiência histórica que estava nas pessoas, não estava em livro. Entendeu? A maioria já velhinho, né? Alguns morreram logo depois. Então isso nos deu uma sabedoria grande, porque é uma sabedoria de classe, da história. Não é um cara que inventa, não é a genialidade de alguém que sacou. E nessa experiência histórica, então, que nós recuperamos a autonomia. E acertamos. Porque, percebe, que acontece ainda no Brasil em muitos lugares. Se você pertence a um movimento, o movimento dirige... É da natureza do partido que por qualquer briga ideológica, eles se dividem. Por isso que os partidos, em geral, têm muita corrente. Aí, quando divide o partido, se o movimento for braço só dele, divide o movimento também. Ao dividir o movimento, enfraquece a luta da classe trabalhadora, porque aqui nós estamos falando é classe trabalhadora, não é de interesses de sigla. Então isso nos salvou. Depois nós aprendemos também com essa velha guarda. Direção coletiva. Vocês não sejam um besta botar presidente que eles vão matar. Porque essa era a experiência. O latifúndio mata mesmo. Entendeu? Então não botem presidente, não assumam isso. Então desde o início... Nós para proteger mesmo, né? Ah, claro, assim, na dura.